Oi, gente! Nós vamos falar sobre relações métricas. Os componentes são Lívia, Naomi, Rosa, Sofia e Aline. É para aprender, hein? Prestem bastante atenção. Fiquem com o vídeo. Tchau! Bom, gente, vamos começar a ver relações métricas no triângulo retângulo. Nesse primeiro momento, vamos estar aprendendo os elementos fundamentais que compõem o triângulo retângulo. Já temos o nosso triângulo retângulo desenhado, certo? Bom, vamos supor que aqui em cima é um ângulo de 90 graus. E eu vou puxar agora esse pontilhado aqui, que vai formar novamente um ângulo de 90 graus, que é justamente um pontilhado na perpendicular. No triângulo retângulo, é importante que a gente saiba quais são os seus elementos, ou seja, os seus lados. Isso que eu estou desenhando é o maior lado desse triângulo retângulo, que se chama hipotenusa, que é representado pela letrinha A. E esses dois lados aqui, que eu vou chamar de C e vou chamar de B, esses dois lados são os catetos desse triângulo retângulo. E eles formam um ângulo de 90 graus. Agora, esse pontilhado aqui nada mais é que a altura desse triângulo, se eu considerar a hipotenusa, aqui é a base, ou seja, eu vou chamar de H, que nada mais é do que a altura do triângulo relativa à hipotenusa. Esse segmento aqui do lado esquerdo, eu vou chamar ele de M, e esse segmento do lado direito, vou chamar de N. Tudo bem? Esses são os principais elementos do triângulo retângulo. É o seguinte, o maior lado do triângulo retângulo, a gente chama ele de hipotenusa, que é representada ali pela letra A, que ela sempre estará oposta ao ângulo de 90 graus, lá em cima. Bom, nós temos lá em cima os dois ali que compõem o ângulo de 90 graus, os seus lados são perpendiculares, nós chamamos eles de catetos. E aquela ali, que é o H, a altura relativa à hipotenusa, então se eu considerar a base do triângulo, essa hipotenusa, a altura então está sendo representada pelo H. Agora, gente, prestem bem atenção nesse M e nesse N. Eles são chamados de projeção dos catetos sobre a hipotenusa. Por exemplo, o M aí, ó, nada mais é do que a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Aí vocês me perguntam, como assim, Lívia, uma projeção? É como se a gente imaginássemos uma luz ali em cima e aí gerar uma sombra daquele cateto C sobre a hipotenusa, certo? Concordam? Então, essa sombra nada mais é do que a projeção desse cateto C sobre a hipotenusa. Eu sou a Naomi, eu vou falar sobre a semelhança de triângulos e a gente vai ver o primeiro caso AA, ângulo, onde dois triângulos são semelhantes se somente se tiverem dois ângulos respectivamente congruentes. A gente vai ver isso nesse exemplo aqui, onde tem o triângulo ABC e o triângulo DEF. E a gente vai ver isso no ângulo B, onde vai ser semelhante ao ângulo E, e o ângulo C, onde vai ser semelhante ao ângulo F. O ângulo B está marcado pela cor azul, igualmente ao ângulo E, e o ângulo C está marcado pela cor vermelha, igualmente ao ângulo F. Isso tornando os triângulos semelhantes entre si. Eu vou falar sobre o próximo caso, o caso LAL, e vai ter dois triângulos e eles vão ser semelhantes se somente se tiverem dois lados proporcionais e os ângulos formados por esses lados serem congruentes. A gente tem o triângulo ABC e o triângulo DEF. No triângulo ABC, a gente pode perceber que o lado ABC e o BC vão formar um ângulo, onde esse ângulo vai ser semelhante ao ângulo formado pelo triângulo menor DEF, pelos lados DE
e EF vão ser proporcionais entre si e vão formar ângulos congruentes. Isso faz com que os triângulos ABC e DEF sejam triângulos semelhantes. Enfim, chegamos ao último caso. O caso é LLL, lado, 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 onde vai ter dois triângulos e eles vão ser semelhantes entre si se tiverem três lados respectivamente proporcionais. A gente tem o outro exemplo aqui, o triângulo ABC e o triângulo DF. E no triângulo ABC vai ter três lados. O lado AB, BC e AC. E esses três lados, se a gente for ver o próximo triângulo, vai ter DEF. Onde ele também vai ter três lados, o DEF, DE e EF. Logo, esses triângulos tendo três lados proporcionais, cada um, eles vão ser semelhantes entre si. Bom, agora vamos explicar as relações métricas, demonstrando de forma prática de onde elas surgem. Primeiro, eu vou pegar o lado B, que está oposto ao vértice Bzão, e o H, que está oposto ao vértice C. Esses lados são proporcionais porque esses triângulos são semelhantes, ou seja, os ângulos internos têm a mesma medida. Então, vou fazer assim com todos os lados, comparando o triângulo 1 com o triângulo 2. Depois, vou comparar o triângulo 1 com o 3. Depois, o 2 com o 3. Lembrando que essas letras são só representações de cada elemento do triângulo retângulo: cateto, projeção, hipotenusa e altura. Então, B está para M, assim como o C está para H, assim como o A está para B. E agora, relacionando o triângulo 2 com 3, o C está para B, assim como o N está para H, assim como o H está para M. Então, a partir dessas proporções, nós vamos encontrar as relações métricas, fazendo meio pelos extremos. O B por N é igual, ou BN é igual a HC. BC é igual a HA. Ou seja, altura vezes hipotenusa é igual ao cateto B com a projeção C. Aí, assim vai fazer com todas as proporções para encontrar as relações métricas. BH é igual a MC, B ao quadrado é igual a AM, e C, o AH é igual a BC. CH é igual, C vezes H é igual a BN, C vezes M é igual a HB, e assim dá para perceber que algumas relações estão se repetindo, então vai ser considerada só uma delas, as que repetem a gente corta. Então, cortei essa que se repete, essa também e essa. Então, assim teremos só as que vão ser usadas para responder as questões, além do teorema de Pitágoras e de outra relação que é mais lógica, que é a soma das projeções é igual à hipotenusa. Então, assim, temos as relações métricas. Bom, dando continuidade ao tema do nosso trabalho, eu vou falar sobre teorema de Pitágoras. Assim como descrito aqui em cima, o teorema de Pitágoras é um teorema que relaciona os lados de um triângulo. Segundo esse teorema, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá, mas o que é cateto e o que é hipotenusa? Bom, temos aqui uma imagenzinha para mostrar para nós. Basicamente, em um triângulo retângulo, como temos aqui na imagem, esse triângulozinho aqui, lindíssimo, temos um ângulo reto. O que é esse ângulo reto? É esse ângulo aqui, gente, um ângulo de 90 graus. Temos esse lindo ângulo reto. E os catetos
são os lados desse ângulo reto. Aqui, ó, temos nosso ângulo reto e temos o cateto, que é o cateto C, que aqui eu vou dar o nome de cateto C, e aqui eu vou dar o nome de cateto B, para ser mais fácil o aprendizado. Mas eles podem vir com outros nomes ou com outras letras, aqui é só simbólico. Mas o que vocês têm que entender é que em algum triângulo retângulo, a gente tem que achar o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, aqui esse símbolozinho aqui de 90 graus, e a gente tem, e pelo ângulo de 90 graus, a gente sabe o que é um cateto e o que é uma hipotenusa. Tá, mas a gente achou o cateto, eu sei o que é o cateto. O que é uma hipotenusa? A hipotenusa não é nada mais, nada menos do que o oposto do ângulo reto. Aqui a gente tem um ângulo reto, aqui a gente tem um ângulo oposto. Ó, ângulo reto, ângulo reto, ângulo oposto. O ângulo oposto. Então, a hipotenusa é o ângulo oposto do ângulo reto. Entendido? Tudo entendido aqui? Vamos para a nossa queridinha fórmula. Aqui. Se o cateto, aqui demos o exemplo de nosso cateto, os nossos catetos de serem chamados de B e cateto C, temos a nossa hipotenusa, que eu vou chamar de A. Se o nosso cateto mede B e C, a nossa hipotenusa mede A. Então, a nossa fórmula é hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, mais o cateto ao quadrado. Aqui, ó, tem que lembrar que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Aqui temos uma formulazinha para simplificar, mas aqui os números são... Aqui as letras são extremamente simbólicas, elas não precisam necessariamente vir com essas letras. Então, vocês têm que memorizar essa fórmula aqui de cima, ó, com os nomes. Você tem que lembrar dos nomes e tem que lembrar de o que é uma hipotenusa e o que é um cateto. Aqui temos a formulazinha para simplificar com o que eu denominei cateto e o que eu denominei hipotenusa, que aqui nessa fórmula temos A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Simples, né? Fácil. Vamos dar um exemplinho? Porque por que a gente pode... Mas você me pergunta, para que a gente usa isso daí? Por que a gente usa essa coisinha? A gente usa o teorema de Pitágoras para obter a medida de um dos lados do triângulo. Então, assim, a gente aqui... Eu vou dar um exemplo para melhor entendimento. Aqui no nosso triângulo retângulo, em uma questão, algum exercício que você vai resolver, eles dão um lado que... O lado C mede 8 e o lado B mede 6. Mas eles não deram o valor da nossa queridíssima hipotenusa. Não deram o valor dela. Como que a gente descobre o valor dela? Simples, pelo teorema de Pitágoras. Aqui, ó, a nossa formulazinha queridíssima. Temos ela para isso. Porque a gente só vai substituir os catetos pelo cateto da fórmula e vamos descobrir o valor. Vamos por aqui no exemplo que nós temos, que B é igual a 6, B é um cateto, C é igual a 8, C é um cateto. Vamos pôr na nossa formulazinha. Aqui com o que eu denominei hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nossa formulazinha. A gente só vai substituir pelos valores que a questão nos deu. Que aqui é a questão que eu dei no exemplo. Que no caso é... Nossa hipotenusa ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Simples. Vamos resolver essa questãozinha? 6 ao quadrado é igual a 36. Mais 8 ao quadrado é igual a 64. É só somar, gente. No caso, a hipotenusa é igual a 36 mais 64 dá igual a 100. Aí a gente só pega esse valorzinho aqui, que no caso a hipotenusa está ao quadrado, a gente coloca o 100 para raiz. Aí fica raiz de 100. Aí é fácil, gente. A raiz de 100 é o quê? É igual a 10. Temos o valor da nossa hipotenusa, entendeu? Nossa hipotenusa é igual a 10. Descobrimos o valor da querida. Viu? Não é difícil. E assim, é para isso que a gente usa o nosso querido Teorema de Pitágoras. É simples, viu? Oi, eu vou dar exemplos
de questões que envolvem relações métricas, sendo que uma delas vai ser explicada e respondida em vídeo e a outra vai servir como atividade para melhorar o conhecimento e vocês descobrirem se conseguiram entender ou não. Nessa questão que vai ser respondida, ela pede para encontrar o valor de x e de y na figura. Essa figura é um triângulo retângulo ABC, onde y vai ser o valor colocado para a hipotenusa, porque ele está oposto ao ângulo de 90 graus, e x vai ser um cateto. Como já visto nas vezes passadas, nos tópicos passados, o nosso x vai ser o b. O c não temos valor e ele também nos dá o valor de duas projeções, que são 4 e 2, n e m respectivamente. Com essas informações, vamos tentar calcular y primeiro. Y é a nossa hipotenusa. Então, vamos lá naquela tabela de relações métricas e a gente procura a função mais fácil para usar, que não vai nos dar tanto trabalho. Nessa procura, vamos achar A igual a M mais N. Porque a hipotenusa, geralmente, ela é mostrada sendo A. Então, a gente só vai substituir. A vai virar Y igual a 2 mais 4. Não importa muito a ordem, até porque é uma soma. Y vai ser igual a 6. Então, com base nisso, descobrimos que a hipotenusa vai ser sempre igual à soma das duas projeções desse triângulo. X é um dos catetos. Vendo e comparando com os outros triângulos apresentados, percebemos que ele adquire valor de B. Então, vamos procurar uma equação que a gente consiga resolver e que só tenha uma letra para descobrir, como fizemos na primeira. Nessa procura, a gente acha que b ao quadrado igual a vezes m. X ao quadrado, no caso. E vamos substituir. Agora, a gente já tem o valor da hipotenusa, ou de y, que é 6. Então, x ao quadrado vai ser igual a 6 vezes 2. Certo? O x está elevado ao quadrado. Esse expoente 2 vai passar para o outro lado, para o outro membro, como raiz. Até porque aqui ele está em formato de potência. Então, x vai ser igual a raiz de 6 vezes 2, que é 12. Mas não temos um número, um resultado exato de raiz quadrada de 12. Então, nós vamos simplificar essa raiz. Vamos multiplicar dois números, sendo que um pode estar elevado ao quadrado, que foi o nosso caso. A gente descobre dois números. Nesse caso, 2 ao quadrado é 4 vezes 3, 12, que é o valor que está dentro da casinha da raiz. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Como temos 2 ao quadrado e a raiz também tem o índice 2, podemos cortar esses dois números 2 pequenininhos e jogar o número para fora da raiz, tendo assim x igual a 2 raiz de 3.